Estamos entrando na leitura Não Faça Isso Difícil. Não posso acreditar que você tem a cara de me dizer isso. Você realmente vai agir como se isso fosse pelo bem de todos? Eu sou a esposa dele. Cabe a mim cuidar de tudo. O advogado está nomeando contas e você já está apertando o telefone. Não invente coisas. Estou arrasada. Ele acabou de dizer uma conta em nome exclusivo de A. O quê? Isso não pode ser. Minha madrasta garantiu que eu não recebesse absolutamente nada quando meu pai faleceu. Ela manipulou tudo nos bastidores, movendo fios que eu nem via. E o pior, ela se achou brilhante fazendo isso, enquanto colocava a máscara de viúva arrasada diante de todo mundo. O que ela não sabia, a única coisa que lhe escapou, foi que meu pai havia criado uma conta separada, somente em meu nome, anos antes de sequer adoecer. Ela descobriu isso na leitura. E mesmo assim passou 3 anos jogando a longo prazo para garantir que, quando meu pai morresse, eu não tivesse nada. Ela realmente achou que tinha tudo sob controle. Mas a expressão no rosto dela, quando o advogado soltou essa bomba na leitura do testamento, valeu cada segundo das lágrimas falsas e da dor teatral dela. E antes que você me pergunte como chegamos a esse ponto, Rajeba Meta, Sex, 0,5. Deixe-me voltar e dar o quadro completo desse desastre. Tenho 29 anos e sou filho único. Minha mãe morreu de câncer quando eu tinha 12 anos. Depois disso, fomos apenas meu pai e eu, durante cerca de 4 anos. E honestamente, apesar do luto, aqueles foram alguns dos melhores anos da minha vida. Meu pai trabalhava como consultor financeiro e ganhava um dinheiro decente. Ele me ensinou sobre investimento, sobre como administrar finanças e basicamente me preparou para ser financeiramente independente. Tínhamos um ritual. Todo domingo de manhã, revisávamos juntos a sessão da bolsa e conversávamos sobre empresas e investimentos. Ele queria que eu entendesse dinheiro, porque dizia que gente demais vive completamente perdida quando o assunto é finanças e acaba sendo enganada ou esmagada quando menos espera. Quando eu tinha 16 anos, meu pai conheceu Patrícia em um evento beneficente. Ela tinha 42 naquela época e ele 48. Patrícia trabalhava como higienista dental e tinha 2 filhos de um casamento anterior. A filha dela, Brittany, tinha 14 anos e o filho, Austin, 11. Desde o primeiro momento, notei algo. Patrícia não era a mesma pessoa com meu pai e sem meu pai. Quando ele estava na sala, ela era doce, carinhosa, a mulher que só queria unir a família e fazer todo mundo feliz. Mas assim que ele saía, a energia mudava. O olhar mudava. A voz mudava. E eu via isso com total clareza. Pai, preciso te dizer algo sobre a Patrícia. O que foi? Com você ela é um amor, mas quando você sai, ela muda completamente. Você está exagerando. Ela faz comentários sobre as coisas da mamãe e revira os olhos quando falo da faculdade. É só um período de adaptação, nada mais. Dê uma chance a ela. Não é adaptação, pai. Ela me trata como se eu estivesse atrapalhando. Ela só está tentando se encaixar. Confie em mim. Tentei avisar meu pai poucos meses depois de eles começarem o relacionamento. Contei como Patrícia fazia comentários venenosos sobre as coisas antigas da minha mãe ainda estarem na casa. Como zombava com o olhar quando eu falava dos meus planos para a universidade. Como me tratava como se eu fosse um obstáculo incômodo na nova vida perfeita dela. Mas meu pai minimizou tudo. Disse que era normal, que era adaptação, que eu precisava dar uma chance a ela. Ele estava sozinho e queria companhia. E eu entendo isso. Mas também estava cego para o que realmente estava acontecendo. Eles se casaram quando eu tinha 17 anos. O casamento foi uma produção enorme, e Patrícia planejou tudo completamente em torno do que ela queria. Escolheu o local, as flores, a comida, tudo. Meu pai simplesmente concordava com qualquer coisa que a deixasse feliz. Eu me lembro de estar lá, com um smoking alugado que ficava horrível em mim, pensando, isso é um erro gigantesco. Mas o que eu deveria fazer? Ele era um adulto tomando as próprias decisões. Depois do casamento, tudo piorou. Patrícia se mudou para nossa casa com Brittany e Austin. E, de repente, passei de ter uma relação próxima com meu pai a quase não vê-lo. Porque Patrícia sempre precisava de algo. Ela tinha um talento especial para fabricar emergências e dramas que exigiam a atenção imediata do meu pai. Brittany precisava de ajuda com a lição. Austin precisava ser levado para o treino. A torneira da cozinha estava pingando. O carro fazia um barulho estranho. Sempre havia alguma coisa. Sempre. E cada alguma coisa arrancava meu pai do nosso ritual de domingo de manhã. Em menos de 6 meses, Patrícia convenceu meu pai a colocar os 2 nomes em todas as contas dele. O argumento era que ela precisava de acesso para pagar contas e administrar as despesas da casa, já que ela administrava o lar.
Na superfície, soava lógico, mas na prática, deu a ela visibilidade total e controle total sobre as finanças do meu pai. Ela sabia exatamente quanto dinheiro ele tinha, onde estava e o que estava fazendo com ele. Fui para a universidade aos 18 anos e foi um alívio. E ao mesmo tempo, algo assustador. Alívio porque, finalmente, eu me afastava dos comentários passivo-agressivos constantes de Patrícia. Assustador porque eu sabia que agora ela teria meu pai só para ela, para manipulá-lo sem que eu estivesse por perto para apontar as coisas dela. E meus medos eram totalmente justificados. Meu pai sempre tinha planejado pagar minha universidade. Ele vinha economizando em um fundo educacional dedicado desde que eu nasci. Era uma daquelas coisas das quais ele se orgulhava muito. Garantir que eu não carregasse uma dívida enorme que me atrasasse depois de me formar. Quando fui embora, o fundo tinha cerca de $75 mil. Pai, o segundo semestre já está chegando. Está tudo certo com a matrícula? Tenho mais notícias. O que aconteceu? Houve despesas inesperadas com a casa e com o carro da Brittany. Como assim? Mas existe o fundo da faculdade, pai. Só posso cobrir metade desta vez. Então a outra metade, empréstimos? Sim, só por enquanto. No próximo ano, volta ao normal. O primeiro semestre correu bem. A matrícula foi paga. Tive dinheiro para livros e moradia. Tudo funcionou. Mas no segundo semestre, meu pai me ligou com más notícias. Disse que houve despesas inesperadas com a casa e com o carro da Brittany, e que só podia cobrir metade da minha matrícula naquele semestre, que eu teria que fazer empréstimos para o restante. Fiquei confuso, porque eu sabia que aquele fundo existia especificamente para isso, mas ele jurou que era temporário, que no próximo ano tudo voltaria ao normal. Nunca voltou. A cada semestre depois disso surgia uma nova desculpa. Austin precisava de aparelho ortodôntico. O telhado precisava ser substituído. A fundação da casa tinha rachaduras que exigiam atenção imediata. O carro de Patrícia parou de funcionar e precisava de um novo. Brittany também estava começando a universidade e precisava de ajuda com as despesas. Sempre era alguma coisa. Sempre. E meu fundo educacional continuava sendo esvaziado para cobrir essas supostas emergências. Acabei fazendo $38 mil em empréstimos estudantis para conseguir concluir minha graduação. Enquanto isso, Brittany foi para uma universidade privada caríssima e, de algum modo, nunca precisou fazer um único empréstimo. Austin ganhou uma caminhonete nova no aniversário de 16 anos. Patrícia comprou um SUV de luxo. A casa foi completamente renovada, eletrodomésticos novos, pisos novos, um deck. Mas para minha educação, aparentemente nunca havia dinheiro. Tentei conversar com meu pai sobre isso várias vezes, mas ele ficava na defensiva e dizia que eu não entendia o quão caro era manter uma casa com uma família. Ele me lembrava que os filhos de Patrícia agora também eram responsabilidade dele e que eu precisava ser mais compreensivo. Pai, você pode falar um minuto? Estou em casa. Estou bem. Mas preciso te dizer uma coisa. Você está me assustando. O que houve? Tenho tido alguns problemas de saúde. Estão fazendo exames. Desde quando? Não quero que você se preocupe, mas precisa saber. Sua voz está diferente. Me diga a verdade. Só vê assim que puder, tá? O homem que me ensinou a planejar, a pensar no longo prazo e a tomar decisões inteligentes com dinheiro, de repente agia como se o dinheiro tivesse evaporado, como se desaparecesse sem deixar rastro e sem que ninguém precisasse prestar contas. Naquela época eu não conseguia dar nome ao que estava vendo, mas hoje entendo com uma clareza que me dá raiva. Patrícia estava esvaziando o fundo da faculdade, metódica, paciente, sem pressa. E aquele dinheiro acabava indo para os filhos dela, enquanto o meu lado virava empréstimos que eu teria que pagar depois. Ela estava construindo um começo de vida adulta sem dívidas para Brittany e Austin, e estava colocando o peso financeiro em cima de mim. E fazia isso de um jeito tão bem montado que meu pai acreditava que estava sendo um bom padrasto, um bom provedor, um homem responsável com toda a família. Me formei em contabilidade e consegui trabalho em uma empresa decente. Comecei a pagar meus empréstimos enquanto morava em um apartamento pequeno com 2 colegas de quarto. E enquanto eu contava cada gasto, Brittany e Austin continuavam em casa, sem pagar aluguel, indo estudar, dirigindo carros bonitos, como se tudo tivesse sido servido para eles em bandeja de prata. Já saíram os resultados? Ainda não. Estão fazendo mais exames. Vou neste fim de semana. Quero estar aí. Você não precisa fazer isso. Não quero que mude sua vida por causa disso. Não é mudar a minha vida, é estar com você. Só fique calmo. Eu não consigo, pai. Sua voz não está bem. O diagnóstico chegou como o golpe que ninguém queria receber. Câncer de pâncreas, estágio 3. O oncologista explicou o plano com uma frieza que parte você por dentro.
quimioterapia agressiva. Possível cirurgia se conseguissem reduzir os tumores o suficiente. Radioterapia. E mesmo com tudo isso, o prognóstico não era bom. A taxa de sobrevivência em 5 anos era menor que 10%. Esse número ficou cravado em mim, como se fosse uma sentença escrita na parede. Comecei a fazer a viagem de 3 horas até casa todo fim de semana para estar nas consultas e ajudar no que pudesse. Essa doença corre, e quando atinge, atinge com tudo. Ver meu pai durante o tratamento foi brutal. Ele perdeu peso rápido. A químio deixou ele com náuseas constantes. Ele sempre tinha sido forte, capaz, o tipo de homem que consertava qualquer coisa. E, de repente, havia dias em que ele nem conseguia sair da cama. Patrícia interpretou o papel de esposa devota perfeita para o mundo. Postava nas redes sobre o caminho deles e sobre como estavam lutando juntos. Ia às consultas, segurava a mão dele na sala de espera, sorria com aquela tristeza ensaiada. Do lado de fora, todo mundo via nela uma mulher admirável, firme ao lado do marido. Mas eu via outra coisa quando a porta se fechava e ficávamos só nós. Ninguém entende o que eu estou carregando. Estou exausta de ser cuidadora. Isso não foi o que eu assinei quando me casei. Eu também tenho necessidade, sabia? E ainda por cima agora é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Além disso, ela começou a falar de dinheiro como se o câncer viesse com um contador fazendo barulho ao fundo. O tratamento era caro mesmo com seguro. Meu pai reduziu as horas de trabalho. Entrou menos dinheiro. Estavam usando economias para cobrir contas médicas e despesas da casa. E Patrícia fazia questão de que o estresse financeiro fosse ouvido em voz alta, muitas vezes na frente do meu pai, bem na hora em que ele tentava dormir. Pai disse para eu ir durante a semana. O que está acontecendo? Preciso falar com você sobre algo importante. Não pode esperar. É sobre sua saúde? Não, é outra coisa. Estou indo agora. E me prometa uma coisa. O quê? Não mencione isso para Patrícia. Por volta do 4º mês, meu pai me pediu para ir em um dia útil. Disse que precisava conversar comigo sobre algo importante, que não podia esperar até o fim de semana. Pedi um dia pessoal e dirigi de volta esperando mais notícias ruins sobre a saúde dele. Nos sentamos no escritório dele, que tinha virado o santuário dele durante o tratamento. Patrícia quase nunca entrava lá, então era um dos poucos lugares onde ele ainda conseguia ter privacidade. Meu pai estava péssimo. Pálido, magro, com um gorro de tricô cobrindo a cabeça por causa da queda de cabelo. Mas os olhos dele estavam claros, focados, como se finalmente houvesse ar de novo. Ele me disse que vinha pensando na mortalidade, no que aconteceria quando ele já não estivesse mais aqui, que queria garantir que eu ficasse bem, mas que também sabia que Patrícia ficaria em uma posição difícil como viúva. Ele estava tentando equilibrar necessidades, evitar que a morte dele destruísse a família financeiramente. Tem pensado em tudo. Do depois. Quero que você esteja protegido, mas também quero que Patrícia fique bem. Um bom consultor financeiro não deixa nada ao acaso. Eu deixei coisas preparadas anos atrás, antes de adoecer. Confie em mim. Pensei em diferentes cenários. E lembre dos domingos. Paciência. Longo prazo. Naquele momento, a conversa me pareceu importante, mas ao mesmo tempo estranhamente vaga. Como se ele estivesse apontando para algo sem dizer diretamente. Ele me pediu que não comentasse com Patrícia, que não queria estressá-la com planejamento financeiro quando ela já estava sobrecarregada por ser cuidadora. Eu prometi que não diria nada. Eu o abracei e voltei para meu apartamento com aquela sensação inquieta de que eu tinha acabado de ouvir algo grande, mas ainda não tinha as peças para entender. O tratamento continuou por mais 8 meses. Houve semanas em que pensamos que talvez, só talvez, ele estivesse vencendo as probabilidades. Os tumores diminuíam um pouco, a energia dele subia, a esperança voltava a aparecer. E então o câncer rugia de volta, pior do que antes, e tudo retornava ao mesmo inferno. Durante esse tempo, Patrícia ficou cada vez mais controladora com os cuidados do meu pai e com as visitas. Ela decidia quem entrava, quando e em que condições. Muitas vezes, marcava coisas de forma que minhas visitas coincidissem com tratamentos ou horários de descanso. Às vezes, ela esquecia de me contar sobre uma consulta até depois que já tinha passado. Ela começou a dizer que meu pai ficava cansado quando eu ia, embora ele sempre se animasse quando eu estava lá. Vou amanhã ver o pai. Amanhã não. Ele está exausto. Então me diga quando eu posso. Vamos ver. Que consulta ele tem esta semana? Quero acompanhar. Já fomos. Foi rápido. Como assim já foram e você não me avisou? Eu estou cuidando de tudo. Não me coloque mais coisas. Brittany e Austin estavam ali o tempo todo, e isso por si só não era o problema. O problema era a mensagem que Patrícia deixava clara, sem precisar repetir 2 vezes.
A casa era dos filhos dela agora. Eles tinham tomado a sala com as coisas deles. Austin transformou a garagem no espaço pessoal dele. Brittany usava o escritório do meu pai às vezes para o trabalho de pós-graduação, mesmo sabendo que aquele lugar era o único canto onde ele conseguia respirar em paz. E quando eu sugeri que talvez meu pai precisasse de mais silêncio, mais espaço, menos movimento, Patrícia reagiu como se eu fosse egoísta, como se eu não entendesse as necessidades da família. Não me diga que não precisa. Eu vou vê-la. Já tem assistentes em casa. Eles cuidam disso. Eles não estão me substituindo. Ele é meu pai. Quase ninguém o recebe. Ele dorme a maior parte do tempo. Mesmo assim eu vou. Não venha complicar o ritmo da casa. O ritmo da casa não me importa. Ele me importa. Então venha, mas não o canse. Os últimos 3 meses foram os mais difíceis. Meu pai entrou em cuidados paliativos em casa. Colocaram uma cama de hospital na sala e ele ficava ali, na maioria dos dias, quase inconsciente. Patrícia contratou assistentes de saúde domiciliar para ajudar com o cuidado físico, o que era necessário. Mas ela também usou isso como argumento para me dizer que eu não precisava visitar com tanta frequência. Os assistentes têm tudo sob controle. Seu pai está dormindo quase o tempo todo. Não faz sentido você dirigir tanto. Mesmo assim eu ia, todo fim de semana. Eu me sentava ao lado dele, segurava sua mão e falava sobre meu trabalho, sobre minha vida, sobre qualquer coisa que pudesse me prender a ele. Eu lia artigos da seção financeira do jornal, como fazíamos nos domingos de manhã, como se repetir aquele ritual pudesse mantê-lo comigo por mais um pouco. Às vezes, ele apertava minha mão. Às vezes, um sorriso mínimo. E isso bastava para eu saber que, de algum modo, ele estava me ouvindo. Patrícia ficava por perto durante minhas visitas, como se estivesse vigiando o relógio. Sempre surgia uma interrupção urgente. Agora, precisamos virá-lo. Está na hora da medicação. O assistente precisa fazer o cuidado. É hora do tratamento. E assim, uma e outra vez, ela cortava meu tempo com ele. Mas depois eu via Brittany e Austin sentados com meu pai durante horas, sem interrupções, sem essa urgência repentina, sem que ninguém dissesse que já era o suficiente. Eu vou mesmo neste sábado. Não é necessário você vir tão seguido. É sim. Os assistentes estão aqui. Eu estou aqui. Está tudo coberto. Eu não estou perguntando se está coberto. Ele dorme. Você não vai tirar nada disso. Eu vou sim, nem que seja só segurar a mão dele. Venha, mas quando eu disser. Não, eu vou vir. Desculpa pelo que aconteceu com a faculdade. Patrícia me convenceu, naquela época, de que juntar recursos era o certo para a família. Eu percebi tarde que você saiu perdendo. Eu tentei consertar. Lembre do que conversamos no meu escritório. Ele apertou minha mão e fechou os olhos. Essa foi a última conversa real que tive com meu pai. 2 dias depois, ele afundou na inconsciência e 4 dias depois, faleceu. Ele tinha 59 anos. O funeral foi uma produção. Patrícia brilhou com o serviço, as flores, a recepção, e depois fez o papel de viúva devastada com perfeição. Vestido preto impecável, lágrimas nos momentos exatos, uma graça calculada para receber condolências. As pessoas não paravam de dizer o quanto ela era forte, o quanto tinha sido devota, o quanto era inspiradora. Brittany e Austin ficaram com ela como uma frente unida. Eu estava lá, claro, mas Patrícia me colocou longe, fora da seção da família imediata. E quando alguém perguntava, ela explicava como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele prefere chorar em particular. Ele me pediu espaço. Era uma mentira completa. Mas o que eu ia fazer? Fazer uma cena no funeral do meu pai? A recepção foi na casa. As pessoas se aproximavam de mim com condolências e lembranças do meu pai, e eu agradecia, de verdade. Mas por dentro eu só queria atravessar o dia e voltar para meu apartamento para processar tudo sozinho. Enquanto isso, Patrícia se movia pela sala como uma política, garantindo que todos vissem sua força e sua elegância sob pressão. Já acabou tudo. Eu não sinto nada e ao mesmo tempo sinto demais. Eu prometo que vou lembrar dos domingos, mesmo que eu esteja me quebrando. Você disse paciência, longo prazo. Eu estou tentando. Eu queria poder te ouvir mais uma vez. Cerca de uma semana depois do funeral, o advogado de Patrícia me ligou. Disse que haveria uma leitura formal do testamento em 2 semanas, no escritório dele, e que minha presença era obrigatória.
A forma como ele falou deixou claro que não era opcional. Confirmei que estaria lá e comecei a me preparar mentalmente para o que vinha. Essas 2 semanas foram estranhas. Usei licença por luto no trabalho. Fiquei em um hotel perto da minha cidade porque não havia como ficar na casa de Patrícia. Ela me ligou algumas vezes para coordenar assuntos do patrimônio. Quando eu poderia passar para pegar coisas pessoais do meu pai? Quando seria a reunião com o advogado? O tom dela era educado, mas distante, como se eu fosse apenas um procedimento. Fui uma vez à casa para buscar algumas coisas do meu pai. Patrícia já tinha colocado quase tudo em caixas e deixou esperando para mim na garagem. O relógio dele, algumas fotos, a coleção de livros de finanças, a velha luva de beisebol dele. Ver a vida dele reduzida a algumas caixas me deixou vazio. Enquanto eu colocava as caixas no carro, Brittany saiu. Ela não disse muito, só soltou um comentário quase automático. Brittany, deve ser tão difícil para todos. Mas o que me gelou foi o rosto dela. Aquela expressão como se estivesse segurando um sorriso. Foi sutil, mas eu vi. E eu entendi no estômago. O que quer que viesse, ela já sabia. E estava gostando de eu não saber. O dia da leitura do testamento finalmente chegou. O escritório do advogado ficava no centro, em um daqueles prédios antigos que gritam dinheiro velho e famílias estabelecidas. Eu cheguei 15 minutos antes, porque meu pai sempre me ensinou que pontualidade importava. Patrícia chegou exatamente na hora com Brittany e Austin. Ela vestia um terno preto caro, impecável, a imagem perfeita de uma viúva bem-sucedida. Brittany usava pérolas. Austin, um terno que provavelmente custava mais do que meu aluguel. O advogado, Jeffrey Brennan, nos recebeu e nos levou para a sala de conferências. Um homem de cerca de 60 anos, cabelo grisalho, terno caro, o tipo de advogado que administra patrimônios de famílias ricas há décadas. Havia pasta sobre a mesa com nossos nomes. Nós nos sentamos. Patrícia se colocou na cabeceira, com Brittany e Austin de cada lado. Eu me sentei em frente. Pareceu correto, considerando como essa família sempre funcionou. Brennan abriu a pasta e começou com as formalidades, que aquele era o último testamento e vontade do meu pai, que ele estava em pleno uso de suas faculdades, todas as formalidades legais. E então passou para a distribuição. A casa ficou totalmente para Patrícia. Nenhuma surpresa, eles a tinham em conjunto. Valor estimado, $420 mil, quitada. Brennan explicou que seria dela sem restrições. As contas de aposentadoria, cerca de $380 mil, também foram para Patrícia como beneficiária. A apólice de seguro de vida pagou $500 mil para Patrícia. Tudo isso era típico para um cônjuge. Depois Brennan chegou às contas de investimento. E foi aí que tudo ficou interessante. A conta principal de corretagem tinha cerca de $240 mil. O testamento especificava que essa conta seria dividida igualmente entre Brittany e Austin, 120 mil para cada um. Para 2 formados sem dívidas, que já tinham tido tudo na vida, aquilo era dinheiro extra, mais um empurrão para começarem ainda mais à frente. Eu fazia contas na cabeça. Patrícia tinha acabado de herdar mais de 1.300.000 em ativos entre a casa, as aposentadorias e o seguro. Brittany e Austin recebiam 120 mil cada um. No total, 1.540.000 indo para o lado de Patrícia. E então chegou a minha parte. Brennan explicou que havia uma conta pequena, com cerca de $15 mil para mim. Disse que vinha de uma conta de poupança antiga que meu pai tinha mantido. E só, 15 mil. Eu senti Patrícia e os filhos dela tentando não reagir, mas a satisfação escapava mesmo assim. Anos de manobras, de me empurrar para as margens e se posicionar como a família de verdade, tinham funcionado perfeitamente. Eu tinha ficado com uma quantia simbólica, mas Brennan ainda não tinha terminado. Ele fechou uma pasta e tirou outra, separada do resto. Uma pasta diferente, como se não fizesse parte do pacote normal de documentos do testamento. Então é isso? 15 mil e acabou? Exato. Isso é o que te coube. Brennan ainda não fechou a pasta. Porque ele está prolongando o drama. Ele está tirando outra pasta. Não existe outra. Existe sim, e você está vendo. Não diga bobagens. Seu rosto está começando a tremer. Brennan olhou diretamente para mim e disse que havia um assunto adicional que precisava ser tratado, que não fazia parte do testamento, mas era relevante para o patrimônio. E naquele instante, a sala ficou tão silenciosa que meus ouvidos chegaram a doer. Eu vi a expressão de Patrícia começar a mudar. Daquela satisfação presunçosa para uma preocupação confusa, como se de repente algo tivesse saído do roteiro dela. Há um ponto adicional que preciso abordar. Não está incluído no testamento, mas é relevante para o patrimônio.
Ele explicou que, 8 anos atrás, pouco antes de meu pai se casar com Patrícia, meu pai havia estabelecido uma conta de investimento separada em outra corretora. Disse que a conta estava configurada como uma conta de transferência por falecimento, uma conta TOD, comigo como o único beneficiário. Não tinha sido mencionada no testamento porque não era necessário. Uma conta TOD evita o inventário. Ela é transferida diretamente para o beneficiário designado. O silêncio ficou ainda mais pesado. Eu vi Patrícia ficar rígida, como se o cérebro dela estivesse tentando negar o que acabara de ouvir. Também vi os 2 filhos dela perderem a segurança, como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos pés. Já não havia aquela calma de nós ganhamos. Havia confusão. Havia medo. Brennan continuou, com a mesma calma impecável. Disse que meu pai havia financiado essa conta com $50 mil inicialmente e que continuou fazendo aportes ao longo dos anos. Que o dinheiro estava investido em uma carteira diversificada de fundos indexados e que, com o tempo, a conta havia crescido de forma substancial. Depois, ele soltou a parte que, pelo jeito que vi Patrícia reagir, era o verdadeiro golpe. Meu pai havia deixado instruções muito claras de que essa conta não deveria ser mencionada a ninguém até depois da morte dele, e que eu deveria ser informado da existência dela naquela leitura. Seu pai foi muito claro em suas instruções. Esta conta não deveria ser mencionada a ninguém, até depois do falecimento dele. O senhor deveria ser informado hoje. O rosto de Patrícia ficou branco. Branco de verdade. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, e nada saiu. Brennan abriu a pasta e leu o saldo atual. O saldo atual da conta é de $673 mil. O silêncio que caiu foi absoluto. Você conseguiria ouvir um alfinete caindo. Patrícia literalmente ficou de boca aberta. Os 2 filhos dela ficaram congelados, como se tivessem acabado de levar um tapa invisível. E eu fiquei sentado, sem me mover, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. $673 mil. Em uma conta que ela não conhecia. Uma conta que meu pai tinha criado anos antes de adoecer, quando eu ainda estava no ensino médio. Brennan continuou explicando detalhes da conta, mas eu mal escutava. Minha cabeça foi direto para aquela conversa no escritório. Meu pai falando comigo sobre planos de contingência, sobre cenários, sobre paciência, sobre pensamento de longo prazo. Não era filosofia, era uma mensagem codificada. Ele estava falando disso sem dizer diretamente, porque sabia exatamente o tipo de guerra silenciosa que estava sendo travada dentro da própria casa. E então eu entendi tudo, como se tudo se encaixasse de uma vez. Ele tinha preparado isso antes de Patrícia conseguir colocar as mãos, antes de ela poder manipular as finanças, antes de ela poder colocar os filhos dela na frente de mim. Meu pai tinha protegido minha herança com anos de antecedência, provavelmente porque suspeitava exatamente que tipo de pessoa Patrícia era. Mesmo sem admitir em voz alta, Patrícia foi a primeira a recuperar a voz. Saiu trêmula, mas carregada de raiva. Como isso é possível? Ele me prometeu que compartilhávamos tudo. Falamos das finanças dele 1000 vezes. Ele nunca mencionou outra conta. Isso tem que ser um erro ou uma fraude. Brennan não se abalou. Aquela calma dele não era simpatia, era certeza. A certeza de alguém que tem tudo respaldado em papel. A conta é completamente legítima. Seu marido tinha o direito de manter contas separadas e nomear quem quisesse como beneficiário. A conta foi declarada corretamente nos impostos todos os anos. Tudo é legal e está em ordem. O rosto de Patrícia desmoronou em pura fúria. Já não restava nenhum traço de viúva elegante. Era alguém que acabara de perceber que tinha sido superada. Isso não é justo. Ele prometeu cuidar de mim. Eu sacrifiquei anos da minha vida sendo cuidadora dele. Eu mereço mais por tudo o que fiz. Foi aí que eu falei. E mantive a voz calma, firme, como meu pai me ensinou quando falava sobre dinheiro. Se a emoção treme, você perde. Eu disse que ela já tinha herdado mais de $1 milhão em ativos, que tinha uma casa de mais de $400 mil totalmente quitada, que além disso, os filhos dela tinham acabado de receber valores de 6 dígitos cada um, que financeiramente ela ficaria bem. E eu disse o que vinha engolindo há anos. Que meu pai tinha criado essa conta 8 anos atrás, dos primeiros tempos daquele casamento, porque mesmo então ele estava protegendo meu futuro. Que ele tinha visto como o fundo da faculdade que era para mim estava sendo drenado, semestre após semestre, enquanto sempre havia dinheiro para os consertos urgentes, para os carros, para as reformas, para tudo o que girava em torno de Patrícia e dos filhos dela. Que ele tinha visto como eu terminei com dívida estudantil, enquanto eles recebiam tudo.
e que ele garantiu que no final as contas ficassem pelo menos equilibradas. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas limpas. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de alguém que sabia que tinha sido derrotada. Ela tinha passado anos manipulando, se posicionando, me empurrando para as margens, e meu pai tinha desmontado o plano inteiro em silêncio com uma única conta que ela nunca soube que existia. Um dos filhos de Patrícia tentou falar de família, de que isso deveria ser compartilhado, como se essa palavra pudesse apagar anos inteiros. E a hipocrisia me gelou. Onde estava esse discurso quando eu assinava empréstimos estudantis enquanto eles estudavam sem dívida? Onde estava o compartilhar quando um ganhou uma caminhonete nova e eu continuava dirigindo um sedã de 15 anos? Acabou. Da minha parte, a reunião terminou. Não, você não terminou nada. Sim, eu já terminei. Isso não vai ficar assim, está me ouvindo? Não fale comigo como se pudesse mandar no que vai acontecer. Eu vou contestar. Eu vou lutar. Faça o que quiser. Seu pai não estava em perfeito juízo. Eu disse com toda a calma que consegui reunir que para mim a reunião tinha terminado. Brennan confirmou que ele cuidaria de toda a papelada da transferência da conta TOD e que entraria em contato comigo diretamente. Eu me levantei, agradeci e saí daquela sala de conferências sem olhar para trás, sem dar a Patrícia nem mais um único olhar. Enquanto eu caminhava até a porta, ouvi Patrícia gritando atrás de mim que isso não tinha acabado, que ela iria contestar, que meu pai não estava em seu estado mental normal. E a voz de Brennan, tão calma como sempre, respondeu sem levantar o tom. Seu marido estava plenamente competente quando abriu a conta. Não há base para contestação. A conta TOD pertence ao beneficiário designado. Legalmente, é de A. Dirigi direto para meu apartamento. 3 horas. Eu mal lembro do caminho. Eu estava no piloto automático, com a cabeça girando com tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando cheguei, me sentei no sofá e fiquei olhando para a parede, provavelmente por 1 hora inteira, tentando processar. Já estou em casa. Ainda não acredito. Eu entendo. É muita informação de uma vez. O que acontece agora? Eu vou cuidar da transferência da conta TOD. Eu preciso fazer alguma coisa? Apenas está disponível. Eu vou falar diretamente com você. Obrigado. Vou te mantendo atualizado. Meu pai tinha me protegido mesmo doente. Mesmo enquanto Patrícia o cercava, o pressionava e drenava recursos para beneficiar os filhos dela. Em algum lugar da mente dele, ele manteve aquela conta como minha rede de segurança. Ele lembrou das nossas lições de domingo: paciência, longo prazo, não reagir por impulso. E confiou que eu entenderia quando chegasse a hora. Os 15 mil do testamento eram a herança óbvia, a visível. A que Patrícia conhecia e aceitava porque era uma miséria comparada ao que ela estava levando. Eu conseguia ver perfeitamente como isso era conveniente para ela. Que o testamento me deixasse apenas um gesto simbólico, algo tão pequeno que não incomodasse ninguém, enquanto ela ficava com tudo que era grande. Mas os 673 mil da conta TOD, esse era o verdadeiro presente do meu pai. Isso era ele corrigindo o dano do fundo educacional esvaziado. Isso era ele equilibrando a balança depois de anos de manipulação. Não me escreva mais. Você está traindo a memória do seu pai. Não use meu pai para me culpar. O correto é compartilhar com a família. Família agora? A lógica é simples. Divide entre todos os filhos. Você herdou mais de 1 milhão. Vou contratar advogados. Você não me assusta. Você vai se arrepender de ser tão egoísta. Nos dias seguintes, começaram a chegar ligações e mensagens de Patrícia sem parar. Primeiro ela tentou culpar, que eu estava traindo a memória do meu pai se não compartilhasse. Depois tentou lógica, que eu deveria dividir entre todas as crianças. E quando viu que não funcionava, passou para ameaças, que contrataria advogados, que lutaria por isso, que eu iria lamentar. Depois da 5ª ligação, bloqueei o número dela. Brennan já tinha me confirmado que a conta era blindada, que legalmente não havia como Patrícia tocá-la. Mesmo assim, as mensagens continuaram chegando por outros caminhos. Recebi um texto enorme cheio de indignação, dizendo que eu estava destruindo a família por dinheiro, que meu pai teria vergonha da minha ganância. Foi tão absurdo que eu ri. Vinha de alguém que se beneficiou enquanto meu fundo educacional era drenado e nunca disse uma palavra sobre justiça. Depois veio outra mensagem, mais curta, mas igualmente acusadora. Egoísta, pense no que seu pai iria querer. E o que meu pai queria era bem claro. Por isso ele colocou meu nome, e apenas meu nome, naquela conta 8 anos atrás. Eu não respondi. Não fazia sentido. Eles não queriam entender.
Estavam furiosos porque o trem de luxo deles tinha encontrado um obstáculo inesperado. Como está o processo? Indo bem. Quanto tempo normalmente demora? Aproximadamente 3 semanas para finalizar. Está tudo em ordem? Sim, tudo correto. Sem problemas. Me avise assim que houver movimento. Vou avisar. A transferência levou cerca de 3 semanas para se concluir. Brennan cuidou de tudo de maneira impecável e me manteve informado. E quando finalmente o dinheiro entrou na minha conta, ver aquele saldo foi surreal. Eu passei de ter cerca de $18.000 em economias e 31 mil em dívida estudantil restante para ter mais de 690 mil disponíveis. A primeira coisa que fiz foi pagar meus empréstimos estudantis. Inteiros. $31.000 em um único pagamento. E foi como se tirassem uma pedra gigante do meu peito. Meu pai queria que eu começasse minha vida adulta sem esse peso. E Patrícia garantiu que eu carregasse. Agora, finalmente, tinha acabado. Depois paguei o financiamento do carro. Em seguida, sentei com o meu orçamento e percebi algo que meses antes teria parecido impossível. Eu podia comprar um lugar meu. Meu pai sempre dizia que imóveis eram um dos melhores investimentos de longo prazo, se você comprasse com cabeça e não se endividasse demais. Passei quase 2 meses olhando propriedades. Encontrei uma casa geminada sólida, em um bom bairro, por 270 mil. Dei 20% de entrada, consegui uma hipoteca com uma taxa excelente e me mudei um mês depois. De repente, eu era proprietário aos 29, com uma parcela pequena e sem outras dívidas. O resto eu deixei investido nos mesmos fundos indexados que meu pai tinha escolhido. Ele montou essa estratégia com cuidado, e os retornos tinham sido estáveis por 8 anos. Não fazia sentido mexer no que funcionava. Aproximadamente 6 meses depois da morte do meu pai, recebi uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Dizia que era o filho de Patrícia, que tinha um telefone novo e queria conversar. Que vinha pensando que a questão do dinheiro era complicada, que talvez todos tivessem exagerado e que ele queria tomar um café para conversar. Eu fiquei cético, mas uma parte de mim se perguntou se talvez ele tivesse amadurecido e quisesse fazer as pazes de verdade. Então eu aceitei. Marcamos em uma cafeteria perto da minha nova casa. Quando ele chegou, parecia mal. Tinha engordado, tinha olheiras escuras e dava para ver o estresse nele. A roupa amassada e aquela confiança arrogante que ele sempre teve já não estava ali. Fizemos a conversa desconfortável de praxe. O clima, o trânsito, como estava o trabalho. E então ele soltou o verdadeiro motivo da mensagem. Patrícia já tinha gasto uma parte enorme da herança. Ela comprou um carro novo de luxo assim que recebeu o seguro de vida. Um SUV ridículo de $90 mil. Porque ela merecia por ter sido cuidadora. Depois foi para a Itália por 3 semanas com a filha, em um resort 5 estrelas, supostamente porque estava estressada com a pós-graduação e precisava descomprimir. Depois fez grandes reformas na casa que não eram necessárias, arrancando cozinhas e banheiros perfeitamente funcionais, só porque queria um novo começo. Ela também tomou decisões ruins de investimento, seguindo conselhos de amigos e perdeu dinheiro. E agora, 6 meses depois, estava preocupada com as finanças. Não volte a me chamar de família para me pedir dinheiro. Não é pedir, é o correto. O correto era não esvaziar meu fundo da faculdade. Já chega desse discurso. Não. Agora você vai ouvir. Você está sendo egoísta. Você herdou mais de 1 milhão. E mesmo assim há contas, impostos, despesas. Não é meu problema. Seu pai iria querer que ajudássemos as crianças. Na cafeteria, o que me contaram foi simples. O dinheiro de Patrícia não era tão livre quanto ela tinha acreditado. A conta de aposentadoria que ela herdou tinha restrições sobre quanto podia retirar sem penalidades. A casa estava quitada, sim, mas ainda tinha impostos sobre a propriedade e custos de manutenção. E Patrícia, assim que meu pai morreu, largou o emprego como higienista dental, porque já não precisava trabalhar. Só que os gastos dela estavam indo muito mais rápido do que o dinheiro realmente disponível. Além disso, a caminhonete que um dos filhos dela tinha precisou de grandes reparos depois de um acidente, e o seguro não cobriu tudo. De repente, a parte da herança deles parecia muito menor do que tinham imaginado. E a outra filha de Patrícia já tinha queimado uma boa parte do que recebeu e estava pedindo mais dinheiro à mãe. Então o discurso veio com a face mais conveniente possível, que a família precisava de ajuda, que eu tinha que dar um passo à frente, que no final ainda éramos família, que meu pai iria querer que nos apoiássemos. Eu deixei ele terminar. Cada frase, cada tentativa de me vender culpa como se fosse obrigação. E quando ele ficou sem argumentos, fiz uma única pergunta. A única que importava. Onde estava essa unidade familiar quando eu estava fazendo empréstimos estudantis
enquanto ele ganhava uma caminhonete nova. Ele tentou se esquivar. Disse que era diferente, que aquilo foi antes, que agora tudo tinha mudado. E eu disse que sim, tinha mudado, mas não a favor deles. Porque eu já tinha aprendido exatamente que tipo de família Patrícia construiu. Uma em que os filhos dela recebiam tudo e eu recebia migalhas. Uma em que manipulação e egoísmo eram recompensados, enquanto esforço real e responsabilidade eram punidos. Meu pai também viu isso. Por isso, protegeu minha herança longe das mãos dela. Ele ficou bravo. Disse que eu estava sendo irracional, que eu tinha muito mais dinheiro do que precisava enquanto eles estavam lutando, que família ajuda família. O senso de direito era inacreditável. Eles realmente acreditavam que eu devia parte da minha herança porque administraram mal a deles. Eu me levantei e disse que a reunião tinha terminado, que eu não tinha nenhum interesse em financiar o estilo de vida deles, nem em resgatá-los de decisões financeiras ruins, que eles já tinham recebido mais de US$1 milhão do patrimônio do meu pai, e essa era parte deles. E o que era meu, algo configurado especificamente para mim, anos antes de Patrícia e seus filhos entrarem na vida do meu pai. Enquanto eu saía, ele me lançou insultos. Disse que eu era igual à minha mãe, frio e egoísta. E isso me fez rir, porque ele nem sequer conheceu minha mãe. Ela morreu antes de Patrícia aparecer. Ele só estava jogando palavras para ver se alguma me machucava. Não funcionou. Bloqueei esse novo número e voltei para minha vida. Os meses seguintes foram tranquilos. Eu me estabeleci na minha casa geminada, continuei trabalhando, fiz algumas melhorias. Abri uma conta de investimento separada e segui, sem desviar, a estratégia do meu pai. Aportes regulares em fundos indexados, consistência, paciência, longo prazo. De novo? Sim, Patrícia tentou contestar a conta TOD novamente, Com qual argumento? que seu pai não estava mentalmente competente por causa dos tratamentos. Mas a conta foi aberta anos antes de ele adoecer. Exatamente. Por isso não avançou. O que o juiz decidiu? Indeferiu o caso em cerca de 15 minutos. E os custos? Patrícia ficou responsável pelos honorários legais de ambos os lados. Durante as festas, recebi a mensagem de Brennan. Patrícia tentou outra vez. Gastou muito dinheiro com advogados tentando sustentar a ideia de que meu pai não estava em seu estado mental normal por causa dos tratamentos contra o câncer. Mas não tinha como sustentar isso. A conta tinha sido estabelecida 7 anos antes de ele adoecer, e havia documentação extensa da plena capacidade dele durante todo esse período. O juiz descartou o caso em cerca de 15 minutos, e Patrícia acabou pagando as despesas legais dos dois lados. Outra lição, cara. Você não pode manipular documentos legais só porque está incomodada por ter perdido. Mais tarde, soube por conhecidos da família que Patrícia acabou vendendo a casa. A combinação de impostos sobre a propriedade, manutenção e o estilo de vida caro dela tornou tudo insustentável sem renda estável. Ela comprou um condomínio menor e voltou a trabalhar meio período como higienista dental. Uma das filhas teve que abandonar a pós-graduação porque já não podia pagar. E o filho estava morando com ela e trabalhando em uma loja. Todo o império que Patrícia construiu sobre o dinheiro do meu pai estava desmoronando. Não por azar, mas porque nenhum deles sabia administrar finanças nem viver dentro das próprias possibilidades. Enquanto isso, eu recebi uma promoção no trabalho. Comecei a sair com alguém que realmente me valoriza e não traz drama. Minha casa é perfeita para mim. Meus investimentos estão crescendo de forma constante. Estou no caminho para me aposentar com conforto. As lições do meu pai sobre pensamento de longo prazo e paciência estão funcionando exatamente como ele dizia naquelas manhãs de domingo. Às vezes penso no que teria acontecido se meu pai não tivesse criado aquela conta. Se o plano de Patrícia tivesse funcionado e eu tivesse ficado apenas com aqueles US$15 mil, enquanto o lado dela ficava com todo o resto. Provavelmente eu teria carregado dívidas por anos. Talvez nunca tivesse comprado uma casa. Talvez tivesse ficado preso naquele ciclo de me sentir como a ovelha negra, o que não recebe nada enquanto os outros prosperam. Mas meu pai sabia. Mesmo nos primeiros dias do casamento com Patrícia, quando ele estava sozinho e queria companhia, alguma parte dele reconheceu quem ela era. Ele viu como ela me tratava quando ele não estava olhando. Notou como os recursos eram desviados para os filhos dela, enquanto eu recebia desculpas. E garantiu que, no final, o filho dele estivesse protegido. Aquela última conversa que tivemos, quando ele estava quase inconsciente, agora faz todo sentido. Ele pediu desculpas pelo dinheiro da faculdade porque sabia que Patrícia tinha manipulado aquela situação. Disse para eu lembrar do que conversamos no escritório, porque foi ali que ele me insinuou a conta. Ele fez tudo o que pôde,
dentro das limitações do casamento dele, para me proteger. E funcionou. Fui ao túmulo dele na semana passada, pela primeira vez desde o funeral. Levei flores e fiquei sentado um tempo, falando com ele como falávamos nas manhãs de domingo. Contei sobre a casa geminada, sobre a promoção, sobre como investi o dinheiro exatamente como ele me ensinou. E também disse que agora eu entendia. A conta TOD não era apenas dinheiro. Era ele garantindo que eu soubesse que importava. Que apesar dos anos de manipulação de Patrícia e do favoritismo em relação aos filhos dela, ele nunca esqueceu que eu era seu filho. Que planejou meu futuro e o protegeu de quem teria tirado se pudesse. Patrícia tentou me contatar mais uma vez há alguns meses. Enviou uma carta para o endereço do meu trabalho, pedindo que deixássemos o passado para trás e reconstruíssemos uma relação. Falou de como meu pai iria querer que a família permanecesse unida e de como guardar rancor não é saudável. Eu li a carta e joguei fora. Não havia família para reconstruir, porque nunca houve uma de verdade. Havia apenas a família de Patrícia, vivendo do dinheiro do meu pai e me tratando como um estranho. E havia eu, o verdadeiro filho do meu pai, que ele fez questão de proteger dos planos deles. E se você gostou desta história, por favor, aperte o botão de se inscrever. Isso realmente ajuda muito o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado!